Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e comigo na bancada no programa de hoje, o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã na tela da Band. A nossa convidada de hoje é Tatiana Morim, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, aqui do Amazonas, a quem a gente agradece a presença. Seja bem-vindo à Band e ao programa Entrevista Coletiva. Boa noite, eu que agradeço. A gente sempre começa o programa pedindo para que o nosso convidado, o nosso entrevistado, se apresente para quem está em casa, poder entender e saber com quem a gente conversa nesse momento. Queria que você falasse um pouco como é que foi a sua carreira profissional, a sua história, até chegar ao cargo de diretora-presidente da FVS Amazonas. Então, eu não sou natural daqui de Manaus, mas já tenho uma filha manauara, e então a minha carreira toda foi no Amazonas. Eu me formei em dezembro de 99 na Universidade Federal de Rondônia. Saímos de São Paulo, fomos para Rondônia e me formei lá, na Universidade Federal de Rondônia, em dezembro de 1999. Em janeiro de 2000, já estava atuando no Amazonas, no município de Humaitá, no interior, já como gerente do hospital e também coordenadora da atenção à saúde na Secretaria Municipal do município de Humaitá na época. Depois, atuei por mais um ano e meio, 2 anos, no município de Manaquiri. Foi quando o Amazonas Manaus precisou de uma pessoa que trabalhasse em UTI, e assim eu vim para Manaus e comecei a minha trajetória. E aí eu tenho especializações em terapia intensiva, clínica cirúrgica, em gestão, controle de infecção. Em 2010, eu fui convidada para atuar na Coordenação Estadual de Controle de Infecção em serviços de saúde aqui no Amazonas, lá na Fundação de Vigilância em Saúde. Foi assim que eu fui para a Fundação. Eu sou da Universidade Federal do Amazonas, trabalhei no Hospital Getúlio Vargas, sou também da Secretaria Municipal de Saúde, atuei na saúde pública e estou cedida, disposicionada na Fundação de Vigilância desde então. Lá fiquei de 2010 até 2021 na coordenação, atuando na linha de frente no enfrentamento da Covid. Foi quando, infelizmente, em janeiro de 2021, nós perdemos a nossa doutora Rosemary Costa Pinto. E assim, na época, eu fui convidada para ser diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde, e o nosso diretor técnico na época foi para a diretoria-presidência. Cristiano Fernandes. E o Cristiano, por motivos pessoais, pediu, para sair, E assim, o governador Wilson Lima e o secretário estadual Anuar Samad me confiaram o desafio de estar à frente da Fundação de Vigilância em Saúde, o que eu agradeço muito, porque por amor à instituição, a toda a nossa carreira aqui no Amazonas, e por entender, toda a dinâmica do trabalho da Fundação, o cuidado que eles tiveram em manter uma pessoa que já era da casa e que já estava ali alinhada no enfrentamento tanto da pandemia como das ações de um modo geral. Então, eu sou muito grata ao governo e ao secretário estadual de saúde por me dar a oportunidade de me manter e de ficar lá na minha casa. E quais são as atribuições da FVS, que é a Fundação de Vigilância em Saúde? O nome, ele já diz alguma coisa, mas a gente ouviu muito falar durante a pandemia. Mas tem outras atribuições, né? Isso. A Fundação de Vigilância em Saúde é a única do país, como fundação. Normalmente, as vigilâncias, elas funcionam, dentro das secretarias estaduais de saúde. No entanto, o nosso Amazonas, há 17 anos, nós temos uma fundação que é responsável, é uma autarquia,
Nós somos vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, a autoridade máxima da saúde é o secretário estadual de saúde, e a Fundação de Vigilância, ela tem no seu escopo de trabalho, de atuação, a vigilância, por meio de 3 grandes vigilâncias, que são a vigilância sanitária estadual, que cuida de toda a fiscalização, das medidas de boas práticas, de segurança, fiscalizações, emissões de alvarás. Nós estamos lá na Vigilância Sanitária enquanto coordenação estadual, porque todas as secretarias municipais de saúde têm as suas vigilâncias sanitárias municipais, a exemplo, por exemplo, de Manaus, que tem a Visa Manaus. Mas a Vigilância Sanitária do Estado coordena todas essas ações de vigilância. Com relação a outra grande vigilância que nós temos é a vigilância ambiental, que trabalha toda a parte de controle vetorial das doenças, né, que são transmitidas por vetores, dentre elas malária, né, dengue, as arboviroses, dengue, chikungunya e zika vírus, dentre outras. Trabalhamos toda a questão das zoonoses, então dentro da ambiental a gente tem ainda as zoonoses. Temos também aí a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela trabalha todo o monitoramento dos agravos de notificação compulsória, né? Então a gente tem aí várias doenças que são agravos de notificação compulsória, obrigatória. Ou Então, seja, o Estado precisa informar, notificar que foi diagnosticada aquela aí doença. Tem dengue, zika, chikungunya, sarampo, malária. Então a gente tem esse departamento, né, que monitora todas essas doenças. Temos a Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar, que é a coordenação que monitora todas as comissões de controle de infecção dos hospitais, tanto dos serviços de média e alta complexidade. Temos também a Coordenação Estadual do Núcleo de Segurança do Paciente, que monitora todos os eventos adversos relacionados ao paciente, que são aquelas que não deveriam acontecer e acontecem, erros de administração de medicamentos, um paciente que cai da cama inadvertidamente. Então, tudo isso faz parte do escopo da vigilância por meio dos núcleos, né, de segurança do paciente nos hospitais e da coordenação estadual que está dentro da Fundação de Vigilância em Saúde. Também temos ali o Centro de Informações de Vigilância e Resposta Rápida e Estratégica, que é o CIEVES, que é ele que monitora todos os surtos, né? Então, temos também esse serviço, temos toda a análise da situação, temos o nosso laboratório central, que é transversal a todas as vigilâncias, quando a gente trabalha análise de produto, quando a gente trabalha biologia molecular, agora exemplo do PCR, do RT-PCR da Covid, então nosso laboratório central é transversal a todas as áreas. Temos a sala de análise de situação em saúde, onde nós temos aí toda a análise da situação em saúde do Amazonas. Então, os indicadores todos são trabalhados por meio da vigilância em saúde, por meio desta sala de análise, são epidemiologistas. Cuida das vacinas também? Toda a questão da imunização, a gente já tem a coordenação que está dentro do Departamento de Vigilância Epidemiológica, a coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização, onde nós temos a responsabilidade de coordenar toda a vacinação de rotina e da Covid também. Ordenamos, apoiamos, monitoramos a aplicação dessas vacinas e os dados que são reportados a nós. Então, a gente, além da distribuição, porque nós temos o centro de distribuição, onde esses imunizantes são recebidos e armazenados e enviados por esses 62 municípios. Só para entender rapidinho, mas a estratégia é de cada município? A operacionalização da vacina, ela é feita pelas secretarias municipais de saúde por meio dos seus programas. O que isso quer dizer? Municipais. Elas que executam, elas que realizam as campanhas de vacinação, a imunização. E nós apoiamos por meios técnicos, operacionais, de acordo com as necessidades que são levantadas no município. Tanto a Secretaria de Estado, né, o governo e a Fundação apoiam, mas não têm a responsabilidade de executar. Nós apoiamos como complementar. Enviam profissionais, enviam barcos, profissionais, lanchas. o governo do estado, por meio da Casa Militar, envia aeronave. Vou te dar um exemplo, Ipixuna.
São Gabriel, São Isabel, que são municípios muito distantes e que às vezes a gente não consegue, por meio rotineiro, enviar os imunizantes. Então, como a gente precisa que os imunizantes cheguem mais rápido, tem o apoio logístico da Casa Militar por meio de aeronaves. Eduardo, a gente pensando nessas dimensões todas dos municípios, a entrega, ela é feita no centro de distribuição, né? No caso da entrega do imunizante, o governo do estado não entrega na sede do município. O representante vem buscar na Depende. fundação? Depende. Tem o modal, né? Tem várias formas os representantes agendam e vêm pegar, ou se relatarem dificuldade, que não conseguem enviar, que não conseguem vir receber esses imunizantes, a gente entra em contato com o governo e aí, por meio da Casa Militar, a gente atende essa parte operacional de envio. A gente acompanha aí que as atribuições são muitas, viu? São muitas, muita responsabilidade. E nesse tempo de pandemia, como é que está sendo essa divisão e o quanto a Covid-19 tem demandado de pessoal, de trabalho, de atenção nesse momento? Tem sido bem difícil, né, manter todas essas atividades e também o enfrentamento da pandemia. Mas nós somos lá na FVS, nós temos um comprometimento muito grande com as ações e nós temos os responsáveis por cada ação dessa e por departamentos. Então, nós não deixamos de executar em nenhum momento as ações estratégicas da Fundação de Vigilância. Então, a gente continua com vacinação de rotina, continua entregando os imunizantes de rotina, continuamos com os enfrentamentos de combate à malária, de dengue, continuamos com monitoramento dos nossos agravos. O LACEN não deixou de fazer nenhuma análise. Óbvio que o que tem demandado maior esforço, com certeza, foi a Covid-19, mas a gente tem mantido aí as nossas ações estratégicas. Lógico, com o apoio de todos, né? Tanto do governo como da Secretaria Estadual de Saúde. Agora a gente entra no assunto Covid-19, pandemia. O Amazonas teve no início do mês um dos níveis de transmissão da doença mais altos do país, talvez o mais alto. E agora, o último dado que a gente recebeu nessa semana foi que nós estamos ali na segunda colocação, mas de baixo para cima, né? Na penúltima colocação, já diminuiu muito. Como é que está a nossa luta hoje em dia? O que tem sido feito? O que pode ser feito pelo Estado, pela população também, para a gente avançar nessa luta? Nós estamos falando da taxa de transmissão, que é o RT, né? Esse RT, ele mede a velocidade de transmissão e a gente consegue mensurar aí como estamos em termos de transmissibilidade. Realmente nós tivemos... E foi muito alta nessa variante, né? A Ômicron realmente, ela extrapolou, né? O que se refere nós não vimos nada dentro dessa pandemia comparado ao efeito Ômicron até o momento. Nós nunca tínhamos chegado a essa alta transmissibilidade. Nós alcançamos aí, esse mês, ficamos em primeiro lugar em taxa de transmissão, né, por umas 2 semanas em janeiro. E agora estamos realmente em segundo menor estado em transmissão. Tivemos aí uma diminuição, uma redução de 48% nessa taxa com relação aos últimos 14 dias. Isso foi o efeito Ômicron, né? Nós estamos aí com essa questão. O ideal dessa taxa de transmissão é que fique abaixo de 1. Nós ainda estamos aí, a taxa de transmissão ontem estava 0,99, então já conseguimos aí. Não é o ideal, vejam bem. O ideal é que a gente fique bem abaixo de 1 para se dizer que estamos aí conseguindo. E esse abaixo de 1, eu digo que ele tem que ser sustentado. Não é assim, hoje está abaixo de 1, amanhã 1,03, 1,04. Oscilando, né? Não é oscilando. De fato, a gente tem que se manter aí, sustentar essa taxa para dizer, opa, estamos aí agora diminuindo a proporção, o impacto dessa pandemia no nosso estado. Mas estamos no caminho certo porque estamos avançando na vacinação. E aí vale ressaltar que quando a P1,
nós tivemos 2 cenários importantes que precisam ser destacados quando a gente fala de Covid-19. Tatiana, eu vou pedir só para a gente fazer um intervalo e aí na volta a gente divide bem o que foram essas variantes e como cada um incidiu, como a população também deve tratar cada uma delas, o cuidado que deve ser grande com todas, né? A gente faz um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta em menos de 2 minutos. Não faz. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Tatiana Morim, diretora-presidente da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. A gente tratando agora sobre pandemia, sobre Covid-19, a importância da vacinação que você falava e ficou no último bloco devendo um pouco da explicação da diferença, né, entre as variantes e como cada uma incide. O que aconteceu aqui no Amazonas? Nós tivemos, eu divido em 2 cenários distintos. Um antes da vacina e o outro com a introdução da vacinação. Quando nós tivemos a P1, né, que foi aquela, começou em novembro, dezembro de 2020, tivemos a primeira alça epidêmica, que nós tivemos aquela pressão hospitalar, com muitas internações e muitos óbitos, principalmente por conta da P1, da Gama, da variante Gama, nós não tínhamos vacinação, né? Tanto prova que a nossa diretora-presidente, a doutora Rosemary Costa Pinto, ela lutou tanto pela vacina e faleceu sem ter a oportunidade de ter sido imunizada. Então, a gente sempre fala isso ela sempre defendeu muito, trabalhou o embrião do plano de vacinação e não pôde acompanhar, e de onde ela estiver, eu sei que ela está muito feliz com o nosso avanço. Neste sentido, quando nós tivemos a introdução da Delta, o impacto foi menor, por quê? Porque nós já estávamos avançando na vacinação, nós já tínhamos começado. Então, percebam que quando a gente teve a introdução da Ômicron, agora, né, no primeiro caso, a gente conseguiu rastrear de 22 de dezembro, de uma pessoa que estava vindo de Fortaleza, enfim, e em janeiro a gente já tem agora, o mês de janeiro já foi predominantemente Ômicron, nós já temos aí mais de 90% dos casos Ômicron. O que a gente observou? Que por mais que a gente tenha essa explosão, nós apresentamos essa explosão de casos, nós não tivemos esse impacto no número de hospitalizações e óbitos, né? Então, isso, por mais que a gente não acompanhe os estudos, nem as evidências científicas, mas isso nós estamos observando através de evidências, né, práticas, de que a vacinação realmente ela tem um impacto não em número de casos, porque ela não evita que você se contamine, mas ela diminui o risco de você evoluir, né? Formas graves, de desenvolver formas graves e principalmente de óbitos. Então, é notório que a vacinação ela veio para amenizar toda essa questão dos riscos. E a arma que a gente tem hoje, a ferramenta que a gente tem mais eficaz de combate a essa pandemia. E aí a gente tem aí ainda cerca de 80 mil pessoas que nem tomaram a primeira dose. Aproximadamente 187 mil pessoas no estado do Amazonas que não tomaram ainda a segunda e 480 mil que não tomaram a dose de reforço, sendo que acima de 12 anos, pessoas acima de 12 anos, que nós precisamos agora sensibilizar. Por quê? Porque se a gente tem uma população vacinada, nós conseguimos diminuir dentro daquela população ali a circulação viral. Não só de risco de agravamento e óbito, mas também diminuir a circulação viral naquele grupo que ali está que a gente tem uma cobertura acima de 90%. Então, isso é importante dizer, né, que a questão da vacina,
além de comprovada cientificamente, é eficaz, nós sabemos, pela mídia, pelos meios de comunicação, por alguém que tem aí experiência com pessoas, com familiares que adoeceram, com amigos que adoeceram, que sobreviveram neste momento por conta da vacinação. Então, trabalhar para que essas pessoas se sensibilizem e façam também a sua parte, porque os órgãos de saúde estão trabalhando para o controle dessa pandemia, mas nós precisamos também dividir a responsabilidade com todos. E a sociedade também tem que fazer a sua parte nesse sentido de adesão à vacinação. E quando se fala em vacinação a crianças, a Procuradoria-Geral da Justiça, inclusive, enviou notas técnicas, enviou um parecer para que se cumpra entre os procuradores de cada região, de cada estado, para acompanhar, cada município, acompanhar a vacinação em crianças. Estabelecer ali essas metas, esses critérios, acompanhar a cobertura vacinal, inclusive dar nomes a conselhos tutelares daquelas crianças que não forem vacinadas e que já voltam para o ambiente escolar. Aqui em Manaus, o secretário municipal de Educação disse que isso será feito, os pais têm até o final do mês de março para entregar a carteirinha de vacinação dessas crianças que estão voltando para as aulas, mas não disse o que vai acontecer e também elas não vão ficar impedidas de estudar. O que a senhora pensa que deveria ser feito para intensificar? Porque pedir pai e mãe para levar filho para vacinar, a gente pede essa sensibilização, mas a gente pede e só pede. O que deve ser feito para continuar e crescer o número de imunização em crianças? Então, nós temos aí no Amazonas em torno de 566 mil crianças que precisam ser vacinadas. Nós temos aí o problema das fake news, né, de profissionais e de pessoas que, de forma geral, de pai, de mãe, que realmente estão aí preocupados com relação aos efeitos da vacina nos seus filhos, nas suas crianças. Mas precisamos entender que a vacinação, o programa de imunização, ele já vem há décadas. Minha filha de 13 anos chegou em casa para mim um dia e falou, e eu gosto de colocar esse exemplo, mamãe, desde quando a gente nasce, nós não temos que receber vacina? Por que essa confusão com a vacina da Covid-19? Se nós temos que seguir, que a história de uma criança é vacinar, é receber vacina desde que nasce. Olha, a minha filha de 13 anos, e eu fiquei super orgulhosa, né? Sempre foi assim, né? E aí, o que a gente tem que entender? Que, primeiro, os dados, eles estão aí. Nenhuma criança morreu até agora em decorrência da vacinação da Covid. Por mais que ela não seja obrigatória, a gente não pode impor e obrigar, mas nós precisamos entender que a saúde ela é baseada em evidência e ninguém estudioso ou responsável seria insano de recomendar uma vacina que causaria dano a uma criança. E a gente tem que entender. O papel das fake news nisso, né, de disseminar isso, porque existe um caso porque acontece. E aí, como as pessoas, quando se identificam, né, com o material, mesmo que seja mentira, mesmo que seja uma fake news, elas disseminam isso de uma forma muito mais avassaladora do que a verdade, né, do que os números que a gente todos os dias na televisão fala que, olha, a maioria das pessoas que morreram aqui, mesmo com a variante mais fraca, eram de pessoas que não estavam com o ciclo vacinal completo, enfim, mas prefere se ater a um caso lá na China, enfim, qualquer outro lugar. É incrível. Então, e aí, respondendo a pergunta, eu sempre tive o olhar do suporte técnico e educativo, e eu penso que esclarecer e informar e deixar que os pais se sintam seguros é o caminho mais correto. E aí, entender que a vacina, ela é segura, a saúde é baseada em evidência e, principalmente, é um ato de amor. Você vai estar... E aquilo que eu falei para vocês, quando as crianças, o risco de adoecer e morrer é menor, óbvio. Mas
é uma população que está suscetível e que precisa ser vacinada para que a gente consiga diminuir, aumentar a população que está imunizada, para a gente diminuir também a circulação viral. Então, ela precisa entrar no N da população total para que possamos diminuir essa circulação como um todo. Então, nesse sentido, eu não sou a favor de obrigar, mas eu sou a favor de que os pais entendam que nenhum órgão de saúde estaria oferecendo para os seus filhos algo que poderia causar dano. Então, nós precisamos trabalhar por meio de sensibilização. E, principalmente agora, no início das aulas, a gente precisa incentivar mais isso. Principalmente no ano passado, a gente teve um termo usado, sommelier de vacinas, pessoas que queriam escolher qual o fabricante da vacina iriam receber. Agora, para a terceira dose, existe algum tipo de indicação para variação de um ou outro fabricante? Não, o importante na dose de reforço é manter o que a gente chama de intercambiabilidade. É não ser o mesmo imunizante que você tomou no seu esquema de duas doses. Então, por exemplo, se você tomou 2 AstraZeneca, o ideal é que você faça o quê? Tome uma Pfizer. Quando a gente fala intercambiabilidade, a gente diz que é com relação a vacinas diferentes, de fabricantes diferentes. Porque que o corpo possa reagir diferente. Isso, porque também, isso aumenta. O que acontece com a dose de reforço? Na verdade, quando você já está comprovado que diminui a titulação de anticorpos a cada 6 meses de um intervalo para outro. Então, como você precisa que os anticorpos sejam produzidos para você conseguir que, se você entrar em contato com o vírus, você tenha os anticorpos ali, uma titulação adequada para, estou falando de uma forma para que a população entenda, esteja ali com uma defesa para ir de frente com esse vírus, a gente tem que fazer a dose complementar, uma dose de reforço para que o organismo produza anticorpos com relação à doença. Por isso, a dose de reforço. Mas é uma indicação, não obrigatoriedade de ser uma diferente, né? Ou é assim? O Ministério da Saúde, por meio das suas notas técnicas, eles recomendam que seja uma diferente. Quem tomou, desculpa, quem tomou 2 Pfizer, então procure uma AstraZeneca ou uma Janssen. Ah, sim. Ou uma Coronavac. Só não repetir. Só não repetir. Tatiana Morim, diretora-presidente da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, muito obrigado pela presença, pela participação e pelas dúvidas que foram tiradas aqui na entrevista coletiva de hoje. Muito obrigada. E olha, nós apelamos que além da vacina, vocês também não podem descartar ainda as medidas de prevenção como o uso de máscara e o álcool gel. É isso, estamos inclusive liberados aqui pela distância do uso de máscaras aqui. Tatiana Morim prefere continuar com essa medida não farmacológica, que é uma das mais essenciais nesse momento de pandemia, assim como a higienização das mãos também. Obrigado, Eduardo Galvão. Obrigado mais uma vez, Tatiana Morim. Obrigado você de casa. Ficou com a gente até essa hora aqui na entrevista coletiva em mais essa semana. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá.